Olá, queridos irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Um feliz e abençoado sábado a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre comunhão com Deus, companheirismo com os nossos semelhantes e a nossa missão. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo, que vocês assistam o vídeo, que quem quiser deixar um comentário nos comentários é opcional, fique à vontade, tá certo? Deus vai ver, eu também vou ler, respondo para vocês. Pode ser uma crítica, pode ser um elogio, pode ser uma sugestão, pode ser um pedido de oração, pode ser um testemunho, pode ser um agradecimento a Deus por alguma bênção obtida, enfim. São coisas importantes que seriam um outro trabalho missionário dentro desse. Tá certo? Quem quiser, fique à vontade. Tá certo? E eu pedi para que aqueles que não se inscreveram aí no meu canal, que estiverem me ouvindo, que se inscrevam no canal agora. Tá bom? Desde já, Deus agradece pela inscrição no canal dele. Eu sou apenas o administrador. Agora, juntos, vamos fazer uma oração para começar. Querido Deus amado, obrigado por mais uma meditação. Obrigado por estar comigo neste momento. Obrigado, Senhor. Peço que o Senhor me tome, me inspire e me use, que eu seja apenas instrumento, Senhor, para levar a mensagem às pessoas. Me use, Senhor, como seu instrumento, Pai. Que assim seja, meu Deus, me abençoe, Senhor, neste momento. Que todas as palavras que eu disser sejam quanto a sombra do Espírito Santo do Senhor, que Ele me tome. Que os três maiores pessoas do mundo estejam aqui para nos ensinar, dos Pai, dos Filhos e do Espírito. Ilumine as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que juntos possamos aprender e pôr em prática toda a verdade que será ensinada aqui. Que assim seja, eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, hoje vamos falar sobre 3 coisas que nós precisamos ter na nossa vida para poder alcançar a nossa salvação, alcançar a vida eterna. Primeiro é a comunhão com Deus. Como que eu vou ter comunhão com Deus? Né? Não é qualquer um que tenha comunhão com Deus. Não, muita gente fala que é de Cristo, que aceita Cristo, mas não tem a comunhão com Deus. Né? Então, essas pessoas precisam aprender que elas precisam estar mais perto do Senhor. A única maneira que elas têm de ter comunhão com Deus é estudar as Escrituras Sagradas, é assumir que a Bíblia foi escrita por Deus, que ela é um livro sagrado, né? Entender que a salvação vem desde o início. E aí vai ter a comunhão com Deus. E aí, queridos irmãos, eu vou ler para vocês aqui, de 1 João 1, 6 e 7, que diz assim, ó. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, nós temos que ter a comunhão para que o sangue nos purifique de todo pecado. Mas será que nós estamos tendo comunhão com Deus, queridos irmãos? E com as pessoas também à nossa volta? Nós estamos tratando bem as pessoas? Será? Se você não aceita a Bíblia como sendo um livro escrito por Deus, você já está sem comunhão com Deus, porque não existe comunhão com Deus sem estar em comunhão com a Bíblia. Porque ela foi um livro escrito por Deus. Não tem como. A única fonte que a gente tem para saber sobre este Deus, que a gente acredita, que muitos dizem acreditar, e eu acredito, mas muitos dizem acreditar, é lendo a Bíblia. Não tem outra maneira. Não existe mais nada para você ter acesso a esse Deus. É a Bíblia. Todas as igrejas que existem, que falam sobre Deus, elas são baseadas nas Escrituras Sagradas. Não tem outra fonte. Então, queridos irmãos, para ter comunhão com Deus, a primeira coisa que nós temos que fazer é aceitar que a Bíblia foi escrita por Deus, como já estudamos ontem, e estudá-la, lê-la e viver o que está escrito ali. Aí você vai ter uma comunhão com Deus, porque você vai começar a conhecer o Senhor, conhecer quem é esse Deus, e aí você vai, então, começar a servir a esse Deus, né? Aí você vai começar a servir a esse Deus.
que é o Deus único, que é o Deus criador, né? Então, somente desta maneira você vai servir o Senhor, vai ter comunhão com Ele, né? Aí o companheirismo, ou seja, a partir do momento que você tem comunhão com Deus, o Espírito Santo ele vai tomar o seu corpo, vai viver dentro de você. E aí ele vai guiar os seus passos. Então você vai ser companheiro dos seus irmãos em fé e de todos os seres humanos. Você entende? A comunhão é algo que é vertical, né? E quer dizer que é porque tem um nível maior, que é o nível de Deus, o nosso, de servidão, né? A Ele. Agora, o companheirismo, ele é horizontal, porque ele é para igualar a todos nós, né? Então, a partir do momento que a gente tem a missão, o companheirismo, a gente acaba, a missão não, o companheirismo e a comunhão, a gente então está preparado, então o Espírito Santo vai capacitar-nos para nós termos uma missão. E que missão é esta? Trazer os nossos irmãos para Deus. Essa é a missão que todos nós temos. Entendeu, queridos irmãos? Todos nós temos a missão de trazer nossos irmãos para Deus. E essa missão foi dada pelo Senhor. Tá certo? Então, queridos irmãos, nós devemos fazer isso, né? Nós temos que entender que se cada um de nós, que nem, por exemplo, a minha igreja aqui tem mais ou menos 20 membros. Se cada um de nós levarmos uma pessoa para a igreja, a nossa igreja dobra para 40. Se é 20, dobra para 40. Se é 25, dobra para 50. Entenderam? Então, se cada um mesmo, se é uma pessoa só. Pode ser que eu não traga para essa igreja, mas com essa meditação que eu gravo aqui, eu espero trazer várias pessoas para as igrejas, né, de Deus. Não para a igreja adventista, que não é essa a função do canal, mas para Deus. Mais importante é a gente trazer as pessoas para o Senhor, elas entenderem o que Deus quer da gente, entenderem que aquelas escrituras ali são importantes para nos trazer saúde, nos trazer vida, nos trazer alegria. Entendeu? Essa é a maior importância das escrituras sagradas. Sem ela nós não vamos ter comunhão, não vamos ter alegria, não vamos ter felicidade com ela, sem ela. Então é muito importante que nós tenhamos a Bíblia ao nosso lado, né? Como os ensinamentos do santuário, como os ensinamentos foi dado pelos profetas, pelos apóstolos. Nós temos aí na Bíblia direcionamentos que nós devemos seguir, né? O próprio Deus quer estar no meio de nós. Assim como ele esteve no meio de Israel, ele vai estar no meio de nós, né? Você vê que Josué e Jesus quer dizer a mesma coisa. Josué foi o líder para conquistar a terra prometida, certo? Lá em Canaã. Agora o outro Josué, que é Jesus, é o líder para nos conquistarmos a nova terra prometida, que é a terra prometida espiritual, que é a Nova Jerusalém. Tá certo? Então, queridos irmãos, nós temos que entender que nós temos sim um líder espiritual, que é Jesus, né? Ele é nosso líder. E nós temos que estar preparados para que a graça dele possa nos atingir e nos redimir, nos purificar dos nossos pecados. Só que para isso tem que haver o arrependimento e o perdão ao próximo que fez mal a gente. Se não houver isso, não há uma completa comunhão com Deus, não há a salvação. Nós precisamos estar completos com Deus. Não basta que simplesmente nós vivamos seguindo a palavra. Não, nós precisamos seguir a Deus, viver a Bíblia. Aquilo ali não é uma fonte de besteira, não é a história da carochinha. Não, é um livro sagrado, é um manual de sobrevivência. Se todos nós seguíssemos diretamente o que está escrito ali, todos estaremos salvos. Ninguém estaria perdido. E mais, todo mundo, o câncer e essas doenças malditas que existem por aí não existiriam, né? Não existiriam. Porque o câncer existe por quê? Porque o ser humano passou
a consumir o que não devia, passou a contaminar o ar que ele respirava, passou a contaminar as comidas mesmo naturais, botando um monte de elementos químicos, achando que aquilo ali iria deixar a comida mais lustrosa, que ia vender mais, que ia não sei o quê, e está destruindo a saúde, né? Porque aquilo lá faz mal, né? Hoje em dia, até o que, tem gente que fala, você tem que descascar mais e abrir menos. Só que hoje em dia não está adiantando você descascar mais e abrir menos. Porque hoje em dia a frase mais correta, na minha opinião, é colha mais e compre menos. Essa é a melhor frase hoje em dia. Porque colher significa você plantar e colher a coisa natural. E você então colhe e faz a sua comida natural. Agora, comprar 99, se não for 100% das coisas estão contaminadas. É por isso que o câncer está cada vez mais forte. É por isso que cada vez mais tem grandes pessoas, grandes influências, grandes pessoas morrendo de câncer, né? Tivemos a Preta Gil aí, uma moça jovem, de 50 anos, morreu de câncer, né? Pessoas jovens, a neta aqui de uma conhecida minha, devia ter, deve ter chegado, 12 anos, 13 anos no máximo. Acho que nem isso chegou, morreu de câncer. Entendeu? Então, queridos irmãos, por que isso? Porque nós estamos destruindo nosso corpo. Você entendeu? Meu tio não chegou a 60 anos, morreu de câncer. Por quê? Porque a alimentação errada. Ele estava gordo, acabou com a saúde dele. As pessoas fumam, usam vícios. As mulheres acham que se depilar, que isso aí que isso aí é higiênico, que é não sei o quê. Então se matando. Aí tem um câncer de mama, não sabe por quê. Porque tá tirando toda a proteção da tua axila aqui para proteger as tuas mamas. Ainda vai lá, para aumentar mais ainda a chance de câncer de mama, ela vai lá e passa aquele desodorante antitranspirante. Aí ela ferrou de vez. Porque além de não ter a proteção para as impurezas não entrarem, ela ainda faz o quê? Passa o antitranspirante para manter a impureza dentro dela. Por quê? A impureza que entra, ela sai por onde? Pelo suor. Quando você soa, aquele suor, você transpira, daquele suor põe as toxinas, as impurezas que estão ali nas glândulas para fora. Quando você passa um antitranspirante, você fecha os poros ali, você não deixa transpirar. Ou seja, a impureza vai ficar ali na célula alojada e é onde pode vir um câncer. Então, a mulher está se autodestruindo. Vai lá, compra um batom e passa na boca. Fala, tô bonita, que não sei o quê. Aquele batom ele tem chumbo. E o chumbo é altamente cancerígeno, altamente venenoso para o ser humano. Aí você vai lá e vou pintar o cabelo. A tinta tem amônia e outras coisas químicas que fazem mal para o teu cérebro. Aí chega mais para frente, você tem um Alzheimer, não sabe por quê. Tem um Parkinson, não sabe por quê. Tem uma demência, não sabe por quê. Tem esclerose lateral amiotrófica ou múltipla, não sabe por quê. Tá certo? Então, você fica achando que como é que fala, queridos irmãos, que estão abafando. Aí acho que mexer rosto de maquiagem, você está acabando com a tua pele. Você tem a pele boa, a tua pele vai começar a craquelar, ressecar, perder a coisa, você vai enrugar mais cedo. Por quê? Porque você está falando muito de porcaria no rosto. Gente, se o povo mal soubesse, seria natural. Deixa o corpo envelhecer naturalmente. Faz parte da vida, né? É a lei da vida. Você nasce, você cresce, você amadurece, depois você envelhece e depois você morre. Essa é a vida natural, né? Alguns acabam não envelhecendo, às vezes morrem antes, como foi o caso desse que eu contei aqui agora há pouco. Mas, meus irmãos, mas por quê? Porque eles anteciparam o fim deles, né? No caso dessa menina, talvez tenha sido uma menina congênita, não tenha sido tanto abuso, que ela
pegou uma doença muito jovem, né? Mas infelizmente é isso. Então, os plásticos, você senta em cadeiras, as cadeiras são plásticas. O plástico ele tem substância que faz mal para a saúde. Cada vez mais as meninas estão entrando na menstruação, na puberdade ali, né? Ficando mocinha mais cedo. Antigamente era com 13, 14 anos, tinha que ficar você com 16. Hoje em dia, a menina com 10 anos, 9 anos já está menstruando. Entendeu? Tá menstruando. Aí você imagina, uma menina com 9 anos já menstruando, e ela pega, sai com o moleque e engravida com 9 anos. Você pensou nisso? E por que que isso está acontecendo? Porque essa menina está andando com plástico, pratos plásticos, talheres de plástico, banco de plástico. Isso tudo faz mal para a saúde. O ser humano está se destruindo. E por quê? Né? Então, quer dizer, se nós seguimos o que a Bíblia está nos ensinando, tudo isso aí diminui a chance de ter câncer e tudo mais. A Bíblia é um manual. Só que as pessoas estão rejeitando. Falam, ah não, foi abolido, ah não, não sei o quê, ah, foi para os judeus, ah, porque não sei o quê. Meus irmãos, quando você vai e vê lá em Gênesis, quando Deus faz a promessa a Abraão, ele fala para ele se apartar da família, dos parentes do pai, e ir para o local que ele iria indicar. E nesse local, Deus usaria ele, através dele, Deus faria uma grande nação, e através dele, dessa nação, dele, dessa descendência dele, ele abençoaria o mundo inteiro. Você entende isso? Então, se ele disse que através de Abraão ele abençoaria o mundo inteiro, quem são os descendentes de Abraão? Não são os israelitas? Da onde que Deus deu os 10 mandamentos? Não foi para os israelitas? Se através dele abençoaria o mundo inteiro, você concorda que através dos mandamentos também é para abençoar o mundo inteiro? Interessante falar que o sábado foi dado para os israelitas. Mas Adão e Eva guardavam o sábado. Foi lá na criação que Deus santificou o sábado. Noé guardava o sábado. Abraão guardava o sábado. Então, se foi lá na Adão e Sete, todos, Abel, eles guardavam o sábado. Por que guardavam o sábado? Porque Deus santificou o sábado lá. Então, se nós todos viemos de Adão, viemos de Noé, e eles guardavam o sábado, nós também devemos guardar. Quer uma evidência? Uma evidência é, as pessoas falam que Deus falou para os israelitas não comer as carnes imundas. O que Deus fez? Que maneira que Deus distribuiu os animais para entrar na arca? Em casais, né, em pares. Um casal de espécie impura e 7 casais de animais puros. Ou seja, se a Noé comesse qualquer animal impuro, aquela raça de animal, aquela espécie, daria extinção. Captaram, queridos irmãos? E ao entrar em extinção, automaticamente então, dava errado. Então, Deus já orientou Noé ali, falava, você vai comer carne agora, vai ter que matar os animais para se alimentar, porque não vai ter que comer até que nasçam as suas frutas. Mas você só vai poder se alimentar dos animais que tiverem vários casais. Que tiver um casal só, você não pode se alimentar, que são os impuros. Tá certo? Porque esses aí fazem mal, e se você se alimentar deles, essa espécie vai entrar em extinção. Então, Noé não comeu animais impuros. Isso está na cara. Não está escrito por quê? Porque quem escreveu o livro de Gênesis foi Moisés. Então Moisés fez o quê? Um resumo do que aconteceu. E como este livro de Gênesis foi escrito praticamente na mesma época do Êxodo, não tinha motivo nenhum para conter nos 2 livros os mandamentos. Entendeu? Então, foi contado a história do mundo na criação, entendeu? E aí, depois, como foi Moisés, o segmento dessa história, ele começou ali com os israelitas ali, né, a lei dada, então ele deu a lei ali.
Ele deu a lei ali para que ela começasse então tendo ela escrita, para ela ser levada para o mundo. Através de Abraão, através da sua descendência, Deus abençoaria todo mundo. Então, através dele dando a lei para Abraão, ela chegaria a todo mundo. Captaram? Através da lei que Deus deu aos descendentes de Abraão, lá para Moisés, ele iria abençoar a todo o mundo. Como está escrito em Gênesis. Gênesis 12, se não me engano, agora não vou lembrar os versículos. É só procurar o que vocês acham. Então, queridos irmãos, é muito claro. A lei é para todo mundo. Os mandamentos continuam valendo. Eles são o espelho que nós vamos usar para enxergar se nós estamos fazendo bem às pessoas ou não. Ele é o espelho que nós vamos usar para saber se nós estamos servindo ao Senhor. Ele é o espelho que nós vamos usar para seguir a Deus. Ali nós vamos saber se nós estamos em pecado ou não. Aí nós vamos lá no sangue de Cristo na cruz e nos lavamos lá e nos purificamos daquele pecado. Mas para me saber se eu estou em pecado, eu preciso olhar para a lei. É lá que vai estar o pecado. O que é o pecado? É a transgressão da lei. Está no Novo Testamento, lá em Tiago, se não me engano, em Judas, ou é 1 Pedro, eu não lembro. Eu sei que está escrito lá. Que o preço do pecado é a morte. E que o pecado é a transgressão da lei. Então quer dizer, se a lei não vale mais hoje em dia, não existe mais pecado. Então quer dizer que eu posso matar, eu posso roubar, eu posso adulterar, posso dar falsa testemunho contra o próximo, eu posso adorar as imagens. Então quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser hoje em dia, assim? Eu já estou salvo. Eu posso fazer o que eu bem entender, é isso? Eu posso matar quantas pessoas eu quiser, eu posso fazer qualquer coisa que eu estou salvo, é assim? Porque se a lei foi abolida, significa que eu posso tudo. Entendeu? Então, isso não existe. Ah não, foi abolido, aí vão falar, ah não, foi abolido só o sábado porque Jesus morreu na sexta e como ele ressuscitou no domingo é para guardar o domingo. Jesus falou isso? Onde está escrito isso? Me mostra. Me mostra onde está escrito isso. Se você me mostrar isso, que ele falou agora é para guardar o domingo, eu calo a minha boca e venho aqui falar, agora é o domingo. Mas eu já adianto para você, você não vai achar, porque na Bíblia não fala isso, Jesus não falou isso. Isso quem criou foi o grupo religioso que trocou a guarda do sábado para o domingo. E ele dá essa desculpa, que agora é por causa da ressurreição, ele dá essa desculpa por causa da ressurreição de Cristo, para justificar a mudança. Porque se ele chegasse a falar agora é para guardar o domingo, mas por quê? Então, para ter uma justificativa para a mudança, eles inventaram que é porque Jesus ressuscitou no domingo. Mas Jesus, ele ressuscitou no domingo, mas ele guardou o sábado, né? Ele morreu na sexta, guardou o sábado e ressuscitou no domingo, né? Ele respeitou a guarda do sábado. Então, Jesus ressuscitou no domingo, mas isso não quer dizer que a gente tem que guardar o domingo a partir de agora. Nenhum lugar está escrito isso. Quando você vê que os apóstolos, Paulo, Pedro, você vê na Bíblia, nos livros da Bíblia, você vê que quando eles iam pregar na sinagoga, que eles iam para a sinagoga, era no sábado. Você vê que eles estavam na Grécia, o Paulo estava na Grécia, e ele lá não tinha sinagoga. Ele procurou um lugar tranquilo, calmo, mais deserto, para que ele pudesse levar a mensagem às pessoas ali no sábado. Fizesse um culto ali no sábado. Então isso aí muito depois da morte de Cristo. Se fosse para guardar o domingo, Paulo teria feito esse culto no domingo, não no sábado. A única uma vez que Paulo pregou no domingo foi porque ele chegou numa cidade já depois do pôr do sol, já chegando no domingo. E aí ele ia embora já logo mais. Então não dá tempo dele esperar outro sábado para ele pregar. Então ele fez uma pregação extraordinária ali. Entendeu? E outra, não tem problema você pregar no domingo, na segunda, mas é de vital importância que você pregue no sábado. Também. Aqui na minha igreja, por exemplo, nós temos culto na quarta, no sábado e no domingo. Né? Sábado de manhã e quarta e domingo à noite. Né? Então, tem o culto. Mas o culto realmente para Deus é o sábado, é no sábado. Então essa é a importância, da gente entender que o sábado foi dedicado ao Senhor, que quer dizer cessar, descanso. Né? Então não existe essa mudança foi feita para enganar. Então na hora que eu entender que a lei continua valendo, eu entender que os mandamentos continuam valendo, que eu não comer carne imunda continua valendo, não ter contato com morte continua valendo,
que é abominável, entendeu? Não, assim como ele fala para não ter relacionamento com irmão, com madrasta, com tia, que é mulher do tio no caso, com primo, primo também, né? Sobrinho, primo e tal. Ele também fala para nós não termos relação homem com homem, mulher com mulher. Ou seja, Deus fala que é abominável, que é nojento, que é abominável a relação homossexual. Aí eu falo para você. Muita gente hoje fazendo isso. Virando até moda agora. Então, a hora que nós entendemos o que Deus quer pra gente, nós vamos parar e vamos seguir. E ao seguir, nós vamos nos libertar de muitas doenças, tá certo? E vamos superar muitos problemas que nós temos hoje em dia, que vem justamente pela desobediência que nós temos nas orientações de Deus. Nós precisamos seguir a Deus para podermos sermos obedientes e servos do Senhor. Né? Tá certo, queridos irmãos? Então, foi uma oração de encerramento. Que Deus amado, obrigado por essa meditação, obrigado por estar comigo mais uma vez. Agradeço, Senhor, por mais esse dia abençoado. Peço por todos que estão aqui me ouvindo, inscritos no meu canal, por aqueles que não estão ouvindo, estão inscritos, que Deus os abençoe terrivelmente nesse dia, que estejam indo nas suas casas aí, trazendo um dia maravilhoso, dando um salve abençoado a todos. Tá certo? Muito obrigado, Senhor, que nós possamos ter cada vez mais comunhão contigo, aceitarmos a sua lei, a sua palavra, não deixarmos ser enganados. Servimos ao Senhor, temos comunhão contigo, e assim nos libertarmos, ficarmos mais livres de doenças, mais livres das coisas e possamos ser mais unidos ao Senhor, cumprindo a nossa missão e alcancemos a vida eterna. Muito obrigado, meu Deus. Que assim seja, meu Pai. Eu oro e peço o Seu Espírito Santo sobre nós, que Ele nos tome e nos use, Senhor. Que assim seja, eu oro e peço em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos nós. Amém, meu Deus. Obrigado, queridos irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Que assim seja, eu oro, agradeço e glorifico. Amém. Muito obrigado, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos e que possamos servir cada vez mais o nosso Senhor. Que Deus abençoe a todos. Graças a Jesus Cristo, o amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Que assim seja, eu oro, agradeço e glorifico. Amém.